iniciar a gravação, que eu não estava gravando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar de novo, porque eu não estava gravando. Ó. A aula hoje é sobre o livro, né? Os desafios do ensino jurídico na pós-modernidade. Tá? Esse livro, o autor se chama Matheus de Moura Ferreira. Este livro, ele corresponde até a dissertação de mestrado do aluno, né, Matheus. Ele fez teoria, mestrado, ele é mestre em teoria do direito pela PUC Minas, tá? E o livro, como foi dito aí anteriormente, a dissertação de mestrado dele ficou tão boa, né, que acabou se transformando em um livro. Nós vamos estudar o capítulo 6 do livro, tá? Que é o título é A Educação em Direitos Humanos como corolário, né, como consequência de uma boa formação na pós-modernidade. E ao longo desse capítulo, ele procura, né, ele procura atrelar direitos humanos com extensão universitária. Então, qual que é a ideia central deste capítulo do livro, né? A ideia central é a seguinte, que o autor tenta passar para a gente, leitor, é a seguinte, que o aprendizado do direito humano vai influenciar na formação do aluno, vai influenciar numa boa formação do aluno, sobretudo para que ele possa, né, transformar a sociedade em que aquela universidade está inserida, né? Então, a gente sabe, gente, que cada cidade, cada localidade, né, cada cidade onde que a universidade encontra-se inserida ali, ela tem uma realidade, né? Então, por exemplo, às vezes em Varginha, né, estou dando um exemplo, né? Às vezes lá em Varginha tem muita demanda correlata aí a questão de violência doméstica, tá? Então, qual que seria aí o papel, né, do núcleo de prática jurídica da universidade, né, em prol daquela comunidade de Varginha para transformar essa realidade dessa questão da violência doméstica, né? Então seria o quê? Tomar aí uma série de medidas, né, para tentar conscientizar os homens daquela cidade, né, a respeito sobre essa questão da violência doméstica, né, falar que, tipo assim, dar cursos, falando sobre as consequências, falando que deve ter mais compreensão, enfim, para evitar que casos como estes venham a ocorrer, né, e ao mesmo tempo também trabalhar com as mulheres daquela comunidade para que elas possam denunciar, né, eventuais relacionamentos abusivos. Vocês estão entendendo, gente? Vocês aqui têm uma noção do que é a extensão universitária? Estou fazendo uma pergunta. Se alguém souber e quiser responder, pode responder, tá? Não, né? Eu vou ler aqui o conceito de extensão universitária que foi dado aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, tá? Então, a extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. É a articulação do conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a realidade local. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né, gente? Eu dei aqui um exemplo explicando essa situação. Então, vai ser o conhecimento que é produzido dentro da universidade, ele vai ser utilizado para transformar a realidade local daquela sociedade, daquela comunidade aonde que a universidade está inserida.
Gente, isso é de fundamental importância, né? Aqui, Unai, eu sou professor das disciplinas de prática, né? Prática jurídica. E aqui, Unai, a Faculdade Senec tem o Núcleo de Prática Jurídica, que é uma referência regional, né? Agora, em razão da pandemia, tem um ano que o núcleo está fechado. Eu vejo aqui a importância do núcleo, né, para a comunidade local aqui de Unai, né? É, sim, de fundamental importância. E, obviamente, contribui demais para a formação dos alunos, né? Porque o aluno que passa pelo núcleo tem a oportunidade de estar ali no núcleo, de estar fazendo o núcleo, estar auxiliando ali no núcleo, ele consegue enxergar os problemas da comunidade local, né? E, consequentemente, ele consegue também colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria lá na comunidade. Então, é um casamento perfeito, né? Onde que todos saem ganhando, né? Por quê? O aluno ele vai adquirir aí o conhecimento prático, né? Vai entender aí a importância dessa questão do prazo, né? Por quê? Porque a partir de quando o aluno fica responsável ali pelo acompanhamento de um processo, e ele percebe que se ele perder um prazo, muitas vezes ele vai deixar de... Ele vai, junto com o prazo perdido, ele vai perder o direito do seu cliente, né? E acaba tendo ali uma relação de fidelidade, de verdade, assim, podemos dizer até mesmo guardadas as devidas proporções de amor ali com o cliente, né? Porque é óbvio, 100% dos clientes atendidos pelos núcleos de prática jurídica das faculdades são pessoas simples, né? E as pessoas simples, elas são muito amáveis, né? Assim, na grande maioria das vezes, né? Então, você acaba se envolvendo com o caso da pessoa. A pessoa chega lá, às vezes um senhor que está precisando de um remédio, né? Uma menina que está precisando ali de cobrar os alimentos para o filho, porque o pai não está pagando. Então, são questões que comovem, né? E, obviamente, que acaba mexendo ali com a emoção também do aluno, que, por sua vez, quer prestar um bom serviço. Então, influencia várias questões. Várias questões estão aí correlatas a essa questão dos núcleos de prática jurídica, da extensão universitária. Mas não é só isso, tá, gente? Não se baseia apenas na questão nessa questão processual, né? Essa questão processual, obviamente, é importante, mas igual eu falei, né? Por exemplo, né? Tá noticiando ali nos meios de comunicação. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, né? A Thalise, você é de qual cidade, Thalise? Osório? Eu sou da unidade de Osório, mas moro em Tramandaí. Tramandaí, né? Aí, vamos lá. Lá na cidade de Osório, vamos dar um exemplo aqui, que na cidade de Osório, as abordagens policiais têm sido muito agressivas, violentas, né? E isso tem sido retratado lá pela imprensa local com frequência, né? Então, a universidade, né, sobretudo a faculdade de Direito, sobretudo a faculdade de Direito, pode perceber essa questão, né? Aí vamos colocar, olha que interessante, gente. Eu falo isso porque eu já trabalhei na PUC e na PUC eles dão muita importância para essa questão da extensão universitária. E lá eles faziam uma correlação entre cursos, né? Lá tinha o direito com a psicologia. Então, na comunidade, lá na cidade que eu trabalhei, Arcos, tinha um programa de extensão universitária lá que era
justamente essa questão da violência doméstica. Aí fizeram uma parceria entre o curso do direito e o curso de psicologia, né? Perceberam que havia uma questão da violência doméstica muito gritante lá na cidade, né? Aí fizeram a psicologia, os alunos do curso de psicologia, junto com os professores do curso de psicologia, faziam aí essa análise psicológica, essa parte psicológica das vítimas e dos agressores, né? E por outro lado, a parte da faculdade de Direito cuidava das consequências jurídicas destes atos, né? Quais são as consequências jurídicas de quem agride, né? E o que pode ser feito por quem é agredido. Agressor e agredido são atendidos em duas frentes. Então, essa questão da violência policial, por exemplo, lá, estou dando um exemplo aqui na comunidade lá da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Vamos colocar que lá tenha sido gritante. Então, a faculdade, percebendo isso, pode, a partir da pesquisa, né, da pesquisa interna ali dos alunos, desenvolvidos por alunos e professores, procurar mudar essa realidade através do conhecimento, né? Então, o que vai fazer? Vão fazer uma parceria aqui com o comando da Polícia Militar para a gente dar cursos lá para demonstrar como que deve ser uma abordagem policial, como que a abordagem policial deve respeitar os direitos e garantias constitucionais, né? Qual que é o benefício para o policial para ele fazer uma abordagem legal, né, legalmente possível, e quais são os benefícios para a comunidade. Então, gente, isso é muito importante. Agora, qual que é a relação com essa questão, com a questão dos direitos humanos, né? Eu vou dar um conceito aqui de direitos humanos, né? Estou tirando aqui do livro do Mateus, tá? É óbvio que, inclusive até ele mesmo fala aqui, que o conceito dele está sendo dado aqui em apertada síntese, né? Então, direitos humanos são as liberdades e os direitos básicos de todos os seres humanos nos aspectos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, difusos e coletivos. Então, gente, olha que interessante, por que é interessante essa questão de correlacionar, né, essa questão dos direitos humanos com a questão da extensão universitária. Porque a gente vê que o compromisso dos direitos humanos, o aluno, né, que tiver o compromisso com os direitos humanos, tiver uma boa formação em direitos humanos, ele vai conseguir, né, consequentemente, visualizar que são vários aspectos da nossa sociedade que são influenciados pelos direitos humanos, né? Que são os aspectos correlacionados a direitos civis, né? Então, se nós tivermos aí um aluno do curso de Direito que ele tenha essa noção da importância dos direitos civis para a comunidade, com certeza ele vai querer passar aqui para a comunidade. Todo mundo vai sair ganhando, gente. Vocês pensem, né? Se nós temos voltar aqui para o exemplo, né? Na comunidade de Varginha, se você tem ali, se você consegue difundir ali naquela comunidade sobre a questão dos direitos civis, né? Que, por exemplo, o direito de informação, o direito que nós temos de ser bem governados e tal, consequentemente você vai estar auxiliando ali na formação de cidadãos mais conscientes, que consequentemente vão poder cobrar mais dos governantes locais, né, do prefeito e do vereador e dos secretários municipais, e consequentemente todo mundo vai ganhar.
Vocês estão conseguindo pegar, gente, essa questão, essa ideia aí da relação entre direitos humanos e extensão universitária? Então, beleza. Então tá? Então, ó, resumindo, né, os direitos humanos são um compromisso moral, um pacto racional e discursivo do indivíduo com a sociedade, pautado na ideia de respeito e cooperação com os valores comunitários. Então é isso que o Mateus ele trata ao longo do livro, sobretudo nesse capítulo 6, né? Que os desafios do ensino jurídico na pós-modernidade, né? Na sexta-feira agora, né? Sexta-feira passada, eu participei de uma banca de TCC de uma aluna aqui de Unai, que ela falou justamente sobre essa questão da importância do ensino jurídico na educação básica e fundamental no Brasil, né? E ela estava defendendo que deve haver um ensino jurídico na educação básica e fundamental, porque justamente a ideia dela é que o ensino jurídico nos anos básicos e fundamentais, ele vai contribuir para a formação de um cidadão mais consciente e, consequentemente, de uma sociedade melhor, porque esses cidadãos com este conhecimento, né, eles vão, por consequência lógica, cobrar, né, ter aí a capacidade de cobrar melhor dos seus governantes os seus direitos, né? Agora, gente, é claro que o trabalho dela, inclusive, o trabalho dela, inclusive, ele foi muito... eu gostei muito da apresentação, mas aí o orientador dela me falou que ela deixou a desejar na parte escrita, né? Aí a nota dela não foi tão alta, não. E realmente ele me mandou, né, a parte escrita, porque ele tinha me falado, né, me mandado lá o link na quarta-feira, aí eu falei com ele, não, eu gostei muito do tema e tal, que bacana. Aí ele foi falar, não, mas ela não desenvolveu bem, eu vou te mandar. E me mandou, realmente ela deixou a desejar muito, porque ela tinha algumas questões práticas para fazer, e deixou de fazer por causa da pandemia, né? Mas assim, gente, isso é comprovado, né? É comprovado que os alunos que passam aí, os alunos da educação básica e fundamental, que passam aí por que têm acesso a um ensino jurídico, eles se tornam, obviamente, cidadãos mais conscientes. Isso é óbvio, isso é claro, né? Porque a partir de quando você tem conhecimento amplo dos seus direitos, consequentemente você passa a exigir, né, que esses direitos sejam respeitados com maior clareza. Isso é claro, né? Isso é óbvio. Agora, a questão aqui que a gente está discutindo é qual que é o papel do aluno, né? Não só do aluno, mas da faculdade de Direito na formação, né? O que a faculdade de Direito pode fazer para transformar a comunidade em que está inserida, né? Através do conhecimento jurídico. Porque a gente tem uma ideia, né? Quando a gente entra na faculdade de Direito, e assim, as faculdades de Direito, é lógico que essa realidade está sendo mudada aos poucos, né? Mas a faculdade de Direito, ela prepara a gente, teoricamente, para conhecimento, teoricamente, até pleonasmo, por isso que eu até engasguei aqui para falar, né? Mas a gente entra na faculdade de Direito, sobretudo para estudar essa questão legal, né? Questão de lei, teoria, né? Essa questão no campo teórico, né? Mas a gente tem que... o que o Mateus está discutindo aqui na dissertação dele é a utilização deste conhecimento. Aí
só para concluir, aí a gente estuda essa parte teórica com o intuito de quê? De ganhar dinheiro, né? De sair da faculdade, ser advogado e utilizar, ser advogado, operador do direito, né? Ou fazer um concurso público aí para as diversas áreas jurídicas, analista, Ministério Público, Defensoria Pública, magistratura, enfim, né? A gente pensa ali só no retorno financeiro. Pegar esse conhecimento teórico adquirido ao longo dos 5 anos em benefício próprio. O que ele está falando é o seguinte, olha, a gente tem que fazer uma transformação do ensino jurídico, né? Fazer uma revolução do ensino jurídico para que ele seja utilizado não somente com esta finalidade que eu acabei de falar aqui, né? De que pegar essa questão apenas do plano teórico e fazer com que o aluno saia dali com esse conhecimento teórico para usar em benefício próprio. Não, a gente tem que procurar usar o ensino jurídico, sobretudo no período de formação do aluno, em proveito da formação daquela comunidade onde que a faculdade está inserida. E isso, aí o que ele está falando é o seguinte, e isso ajuda, é uma faca de 2 gumes, né? Por quê? Vai ser bom para a comunidade e vai ser bom para o aluno também. Porque você usar o seu conhecimento, né? O conhecimento teórico, a sua pesquisa ali, em prol da transformação daquela sociedade. Então é muito interessante, gente, né? Lá na comunidade lá na cidade de Arcos, né? Eles fizeram alguns programas de extensão lá, por exemplo, né? Envolvendo idosos. Aí, olha que interessante, a faculdade de Direito, ela fazia oficinas ali, né? Por exemplo, de costura, né? Oficinas que, a princípio, não tem nada a ver ali com essa questão jurídica, mas que, durante essas oficinas, eram abordados assuntos correlatos aos direitos dos idosos, né? Então, questão de empréstimo, tomar cuidado com essa questão de empréstimo, na hora que for fazer o empréstimo, consultar, perguntar a um familiar, perguntar a uma pessoa mais instruída, né? Ou ir lá conversar com um gerente de confiança lá do banco, ou levar um filho, ou uma pessoa da família ali que tenha um conhecimento para entender melhor como que está sendo feito aquele empréstimo, né? Questão de transporte coletivo, você já tem a carteirinha para o negócio, entender questão correlata à saúde, você tem direito a prioridade na saúde, no posto de saúde. Então, eram abordados vários assuntos ali correlatos aos direitos dos idosos, né? Numa oficina, às vezes, de costura. Então, assim, são questões bem interessantes. Os alunos, tipo assim, desenvolveram pesquisas, né? Desenvolveram métodos para fazer essa abordagem de uma forma diferente. Alguém de vocês aí quer fazer algum comentário sobre essa questão? Alguma experiência de vocês? Querem fazer aí algum comentário, participar de alguma forma, gente? Tem alguma ideia, né, pensando nisso? Não, né? Eu vou escrever aqui nas mensagens o nome do livro, tá? O título do livro e o nome do autor,
Quem puder, tá, gente? Dê uma lida nesse livro, é muito interessante. A Manu tá falando aqui que faz um projeto de extensão na outra graduação, mas não tem nada a ver com a matéria de hoje. Mas lá a extensão trata de quê, o Manu? Enquanto a Manuela responde, professor, eu acho que é difícil para quem entrou nesse semestre, esse ano, conseguir vislumbrar isso, porque a gente entrou num contexto diferente, né? De pandemia, estava tudo online, nem atendimento na secretaria a gente não tinha. Mas, Thalise, é importante, sim, a gente tem que procurar fazer dos limões uma limonada, né? Por quê? Olha só, eu tava pensando nisso agora, por coincidência, sabe? Como que a comunidade, é, a, a, como que a comunidade jurídica pode auxiliar nessa questão da pandemia, né? Porque exatamente aqui em Unai, por exemplo, a gente viu que assim as pessoas ficaram perdidas, né, com a questão da pandemia, porque tudo fechou, né? Inclusive o núcleo de prática jurídica, e as pessoas às vezes iam lá no núcleo procurar alguma informação e estava fechado, né? Então, tipo assim, o que a comunidade jurídica, né, poderia ter desenvolvido para amenizar essa questão? Uma questão que eu estou vendo agora com a questão da pandemia, que daria um ótimo projeto de extensão, que influenciou demais, foi a questão da pensão alimentícia. Por quê? O STJ, né, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, soltou lá uma diretriz falando que não era para prender o devedor de pensão alimentícia na pandemia. Aí, qual que foi a consequência disso? Isso espalhou, né, entre os pais aí que deviam pensão alimentícia e ninguém pagou, né? Então, assim, qual que era o serviço, qual que seria aí uma alternativa assim, é lógico, né, gente? Eu estou falando aqui pensando nisso agora, mas assim, a gente, os alunos, né, nós poderíamos trabalhar em relação a isso, né? Alunos e professores, né? O que poderia ser feito numa perspectiva jurídica aí para amenizar essa situação, né? Foi uma decisão do CNJ que foi muito criticada. Aí agora tem alguns juízes que têm dado decisões contrárias a essa diretriz aí do CNJ, né? Alguns juízes estão falando lá na decisão, ó, se o cara não comprovar que ele tem alguma, tipo assim, alguma doença que possa se agravar por causa da Covid, ele que vai ficar preso, né? Ele não está pagando, que se dane, né? E assim, eu até concordo, né? Porque igual eu falei, né? Isso se espalhou e assim, tá tendo 95% de inadimplência. Até o juiz aqui de Unai, ele coloca isso na decisão dele, que ele está sentindo que aumentou consideravelmente. Ele coloca isso expressamente, né? Que com a pandemia aumentou consideravelmente o número de inadimplência. E assim, eu falo porque eu liguei um dia para um devedor aqui, o cara me falou, né, com todas as letras. O cara falou assim, ó, eu não tô nem aí, você pode fazer o que você quiser lá no processo, meu advogado já falou comigo que agora com essa questão da pandemia eu não vou ser preso, eu não vou pagar e pronto. É isso que ele falou, com essas palavras, né?
Então, era uma questão que era para ser debatida aí na questão da extensão universitária. Mas agora, eu concordo com o que você falou, Thalys, que nos ensinos que agora que vocês estão entrando e tal, a gente não consegue visualizar isso muito, né? Sobretudo com essa questão da pandemia, que vocês não estão tendo acesso aos locais ali, acesso à comunidade. Mas isso não impede, tá, que vocês já desde agora, né, vão tomando essa consciência de que a faculdade de Direito é muito além de tirar proveito próprio. Nós, no Brasil, né, isso é um problema do brasileiro, tá, gente? A nossa tendência, isso eu falo, eu me incluo, né, muito individualista. A gente pensa muito na gente, né? Então, assim, a gente vê aí pouquíssimos programas, igual faculdades de odontologia. Faculdades de odontologia poderiam muito bem desenvolver programas aí na área odontológica em prol da comunidade carente aonde que estão inseridas, né? E não é toda faculdade de odontologia que pensa dessa forma. Que age dessa forma, né? Que tem programas nesse sentido, né? É um curso de elite, porque é um curso caro, né? Além do curso ser caro, para você ter ali um consultório odontológico, é caro, né? É até uma questão de responsabilidade social. Mas assim, exatamente, mas a gente tem que inserir nos nossos alunos, nos alunos do futuro, né? Nos alunos do presente, essa questão, essa visão, né? E é isso, né, que trata o livro que ele coloca. Ó, lógico que na perspectiva jurídica, né, ele fala, ó, os desafios do ensino jurídico na pós-modernidade, né? Então, o que o Matheus está querendo trazer aqui é justamente essa ideia, difundir essa ideia, né, de que o ensino jurídico, as faculdades de direito, elas têm que parar de pensar em formar apenas bons profissionais, mas elas têm que procurar que o desafio do futuro é formar bons cidadãos, cidadãos que transformem, que sejam capazes de ser bons profissionais, mas que no decurso do curso, né, ou seja, ao longo do curso de graduação, tenham a capacidade de transformar a sociedade onde estão inseridos, né? É essa que é a questão aqui, é essa que é a questão debatida aqui ao longo do livro, né? E assim, é super interessante isso, e isso abrange em todas as áreas. Olha só, a Manu falou aqui, ó, que ela faz um outro curso lá, me parece que é um curso de administração, né? Pelo que a ideia que ela colocou aqui, ó. É uma extensão na área de gestão, né? Um projeto todo voltado para a área administrativa de gestão de pessoas. Muito interessante, né? Por quê? Você vai trabalhar ali naquela comunidade, né? Sobre um ponto específico, que é a questão da gestão de pessoas, de como lidar ali com pessoas, né? Que é um desafio muito grande que a gente tem hoje e que cabe para o ramo jurídico. Por quê? No escritório, às vezes você tem um escritório pequeno que trabalha ali 2, 3 pessoas, né? E cada um tem as suas particularidades. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas. E num fórum, por exemplo, vocês imaginam um juiz que é diretor do fórum, o cara tem lá uma formação jurídica, né? Indubitavelmente o conhecimento jurídico dele é excelente, porque ele é juiz, ele passou num dos concursos mais difíceis que tem. Mas às vezes o cara, ou a mulher, né, pode ser tanto um homem quanto a mulher, não tem tino nenhum para lidar com as pessoas. Eu fui assessor 10 anos aí, quantas e quantas vezes eu já não ouvi falar, o pessoal falar assim, não, esse juiz é muito bom,
as decisões dele são muito boas, mas ele é ignorante demais para lidar com a gente, né? Tipo assim, não sabe como conversar e tal. Então, são questões, gente, que poderiam ser resolvidas, solucionadas a partir de quê? Da formação do aluno, né? A partir aí de de uma extensão com outras áreas, né? Com outras áreas. Então, a depender da função que você for exercer aí, né? Você tem que ter noção de conhecimento de outras áreas. E o conhecimento jurídico, ele é sim, gente, capaz de transformar a sociedade onde que a gente está inserido. E eu, gente, assim, ó, eu falo com vocês, eu sou da academia, eu tenho mestrado, eu pretendo fazer doutorado, eu amo a academia, né? Gosto muito de estudar, eu tenho 3 pós-graduação, sempre estou estudando, né? Agora eu estava fazendo disciplina isolada do doutorado na Universidade de Brasília, né? Fiz um semestre lá com uma disciplina isolada, mas assim, eu penso muito na teoria aliada à prática, que eu penso, não adianta nada a gente estudar, pesquisar, se a gente não puder mudar a realidade onde que nós estamos inseridos, né? Então, por isso que eu procuro passar isso para os meus alunos, porque eu vejo muitos professores que são doutores, pós-doutores, que tem muito conhecimento teórico, mas não tem uma noção da realidade prática debaixo do seu nariz ali, né? Então, assim, às vezes você vai conversar com a pessoa está com teses mirabolantes ali, maravilhosas e tal, mas que sem aplicação prática nenhuma. Então não adianta. Se a gente pesquisar, estudar e não conseguir mudar a sociedade onde que a gente está inserido, transformar, o que vai adiantar? Né? Por isso que eu falo, desde já, né, desde agora, do início do curso, comecem a pensar, comecem aí a enxergar as questões da sociedade onde que vocês estão inseridos, né? Porque essa percepção, ela é muito sensitiva, né? Vai muito de cada um. Então, às vezes a Thalise tá lá por exemplo, ela pode perceber que na comunidade onde que ela tá ali, tá tendo muita reclamação igual o exemplo que eu dei, né, dessa questão de violência policial. Então, a partir disso aí, da leitura de uma reportagem, né, da percepção da sociedade onde que você está inserido, você, como aluno de direito, pode desenvolver uma pesquisa para mudar essa realidade. Tá? É nesse sentido aí que eu quero fomentar o pensamento de vocês, que foi o intuito da aula de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Espero ter contribuído aí, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Na verdade, eu queria prever, professor, a respeito da avaliação. Vai ser pelo calendário, as provas são de 1º a 7, então a nossa seria no dia 6 de julho? Provavelmente sim, tá, Alice? Quase Tá. certo. Na semana que vem eu falo, tá? Mas é praticamente certo, tá? Essa segunda prova agora eu vou dar provavelmente 4 questões abertas, tá? Bem tranquilas. E assim, sobre esses temas que foram dados em sala de aula aí, tá? Tá bom? Ok. Então tá bom, gente. Um abraço, fiquem com Deus aí, boa semana, tá?